Como fazer uma oração poderosa e vitoriosa. Quem dentre vocês recebeu a divulgação no WhatsApp dessa mensagem? Levanta a mão, por favor. Quem achou ela um pouco diferente? Levanta a mão, por favor. Tá. Que bom. Esse tema não tem base bíblica. Foi para chamar a atenção. Por que não tem base? Porque oração não se faz. Vou fazer uma oração. Não. Oração é falar, é conversar. E no caso, conversar com Deus. Conversar com alguém que nós conhecemos. Porque não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso, não uma oração poderosa. Não existe alguém que tenha mais poder em sua oração do que outro, se ambos são cristãos. Não existem pastores, bispos, apóstolos que têm orações poderosas. Existe um Deus que é poderoso. E essa ideia de que vamos levar para o pastor orar é um erro. É claro que a palavra diz, eu estava pensando sobre isso depois, agora há pouco, que a palavra diz que se há entre vocês alguém doente entre os irmãos, chame os presbíteros e orem por ele. Os presbíteros são pastores, mas não que eles tenham mais poder do que outros irmãos, não. E além disso, não existe a ideia de vitoriosa que se propaga hoje, porque vitoriosa, a ideia da vitória hoje é a ideia de que tudo que você quer, Deus vai dar, e então a vitória. Mas se isso não se aplicou nem com o próprio Jesus, como a gente pode entender vitória nesse sentido? Hebreus capítulo 5, os versículos 7 e 8, é um texto que muito me intriga e que eu não compreendo, porque quando eu leio esse texto, eu imediatamente lembro que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus veio para morrer. Não foi um acidente, Jesus veio para a cruz. Mas o autor aos Hebreus diz aqui como Jesus reagiu pouco antes de ir para a cruz. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele, o Pai, que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus foi atendido em sua oração. Afasta de mim, Pai, esse cálice. Por 3 vezes ele foi atendido em sua oração, irmãos? Sim ou não? Não. A oração dele foi vitoriosa? Sim. Embora sendo filho, algo que nós não compreendemos, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Deus tem uma escola para nós. E não é a vitória no conceito de muitos hoje dentro da igreja. Deus pode conceder a vitória que nós gostaríamos, mas Ele pode não também, e ainda assim ser vitória. O que é orar? Eu estava vendo e ouvindo novamente o estudo que o Flávio fez há alguns meses, oração, uma necessidade individual e coletiva. Ele abordou vários aspectos sobre a necessidade de orarmos,
a importância de orar, o modo ou o nome de quem e para quem nós devemos orar, quanto orar sem cessar, sobre motivações erradas que às vezes Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, então nós precisamos pedir ao Senhor para nos ensinar, sobre a mediação do Espírito, que o Espírito, ele faz uma mediação, ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, algo que nós não compreendemos, mas que há uma mediação do Espírito Santo diante do Pai, e também há uma mediação de Jesus por nós diante do Pai. E ele também abordou como Jesus orava com frequência. Jesus, Deus, ele e o Pai são um. Eram um quando ele estava vivendo aqui, mas ainda assim, ele conversava com o Pai direto. Eu estou lendo Lucas, no momento de devocional, e na semana passada, o que me motivou a trazer essa mensagem, eu encontrei novamente a oração do Senhor. Ela está resumida em Lucas capítulo 11, versículos 2 a 4, e ela está mais completa em Mateus no capítulo 6, versos 9 a 13. E antes de Jesus mostrar como orar e como deve ser uma oração poderosa, ele vai ensinar então a igreja, mas há um pedido que os irmãos fizeram a Jesus, nossos irmãos em Cristo Jesus, ali em Lucas no capítulo 11, versículo 1, Lucas 11, 1, que Jesus havia acabado de ter um tempo de oração diante do Senhor, de buscar o Pai, de falar com o Pai, e aí então os discípulos chegam para ele, e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram para quem sabe. A palavra fala que algumas vezes Jesus se retirou e foi ao monte orar. Por favor, gente, oração no monte não tem mais poder do que oração na sua casa, no seu quarto, em secreto. Como a gente tem a capacidade de distorcer ensinamentos da palavra de Deus. O fato que Jesus se retirou, ele se retirou para estar sós com o Pai. Mas não que o lugar onde ele ia era mais espiritual. E eles perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. E essa deve ser a minha e a sua pedido ao Senhor. E então ele vai ensinar a igreja, aqueles que creem, a orar. E aí eu queria ver com vocês 3 pontos em relação a isso. Primeiro, quem pode orar? Isso é fundamental, e é para que você que está aqui agora ouvindo, saiba se você está sendo ouvido por Deus. O segundo é como orar, e depois nós vemos o que orar. O texto está ali em Mateus, no capítulo 6, os versículos 5 a 8, quando Jesus faz uma introdução para aqueles irmãos e para nós também. E ele vai dar algumas diretrizes para nós, como nós devemos orar. Ele diz assim, Mateus 6, de 5 a 8, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem.
Jesus ele já começa dando um ponto importante. Ele diz: quando vocês orarem, ou seja, isso é um padrão para a vida. Ele está partindo do princípio de que essa seria uma ação para o resto da vida. Quando vocês orarem, nós vamos ver Paulo dizendo sem cessar. E aí então entra um ponto: quem pode orar? O sentido aqui desse quem pode orar é quem Deus realmente ouve. É claro que Deus ouve a todos. Não é esse o sentido. Deus está em todo lugar. Ele ouve todos. Não somente isso, Ele sabe o que eu e vocês pensamos, antes mesmo de nós pensarmos. Ele conhece os nossos atos, os nossos pensamentos, o que nós falamos. A questão é que Ele não ouve, por exemplo, espíritas. Ele não ouve, por exemplo, hindus, budistas ou religiões que não anunciam o Evangelho. Deus não tem relação com essas pessoas, porque elas não creem em Cristo. Um espírita pode orar, e eles fazem isso, até o Pai Nosso, ou a oração do Senhor. Um hindu, um budista, na sua meditação. Mas Deus não se relaciona com todas as suas criaturas. E a oração implica em relacionamento pessoal. Jesus faz uma diferenciação muito clara e aborda 3 grupos. O primeiro que ele não ouve são os hipócritas. Por quê? Eles gostam de serem vistos pelos outros e então eles já receberam sua plena recompensa. Qual que é a plena recompensa dele? Serem ouvidos pelos outros. Deus não está ouvindo. E os hipócritas que ele se refere era gente que tinha a Bíblia, que cria em Deus, o único Deus, mas não o conhecia. E ele está dizendo: não sejam como eles são religiosos. Eles aqui, e aí no nosso contexto, eles podem até usar o nome de cristãos, mas eles não são cristãos. O outro ponto são quem? Os pagãos. Eles acham que por muito falar, eles vão ser ouvidos. São também aqueles que não creem em Cristo, das mais diversas religiões, mas eles têm as suas rezas. Muito falar, repetição é rezar. Orar não é rezar. A oração do Senhor, ou Pai Nosso, não é uma reza. Muitas das suas religiões têm as suas rezas, têm os seus mantras, têm as suas orações. E eles fazem isso muito, mas eles não vão ser ouvidos. Mas quem pode ser ouvido por Deus? Cristãos são ouvidos por Deus. Só os cristãos são ouvidos por Deus. E que têm as suas orações respondidas, porque há neles um relacionamento com Deus para quem eles oram. Deus só ouve os seus filhos. E o que é maravilhoso aqui é que Jesus, ele está falando 3 vezes para os seus discípulos: orem ao seu Pai. Quando você orar, ore o seu Pai que vê, o seu Pai que conhece. É o seu Pai, é o meu Pai. Deus só ouve filhos. Ele só ouve aqueles a quem Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande questão, e aí é para você é filho. Você tem certeza que é um filho de Deus? Eu tenho. Com base no quê? No que você faz, deixa de fazer? Então você está errado. Quem são aqueles que são filhos de Deus? São aqueles que creram no Evangelho, o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia, que é apresentada para nós que somos uma péssima notícia, porque nós somos pecadores, muito pecadores. Nesse estado, a palavra diz que, Isaías diz
que os vossos pecados fazem separação entre vocês, em vós e o vosso Deus, e Ele não os ouve. Só é possível nós sermos ouvidos por meio do Evangelho. Agora, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados pela ação do Espírito de Deus e cremos no que Cristo fez por amor e de graça lá na cruz, eu creio nele, no que ele fez e o recebo pela fé, me arrependendo, naquele momento eu passo então a ser filho. Você tem que ter essa certeza. Agora eu não posso fazer você crer. E se eu tenho dúvida? Peça para Deus para te revelar. Meu Deus, eu não sei o que é isso. Eu quero, fala comigo. Essa é a nossa necessidade, a sua e a minha. Se nós cremos no Evangelho, então nós somos filhos, então Deus nos ouve. Ele só ouve filhos. E aí ele trata como não orar. Aí, agora ele vai falar, eu falei dos hipócritas, eu falei dos pagãos, que ele não tem nada a ver com vocês, mas agora, meus filhos, ou Jesus está falando, e nós somos irmãos de Cristo, quando vocês forem orar, eu vou ensinar vocês. E aí ele diz, não sejam como os hipócritas. O que é um hipócrita? A palavra hipócrita, no seu original, ela mostra que ela é grega e mostra que havia atores que eles iam nos palcos e faziam a encenação. Um ator, ele sempre representa alguém, ele não é aquela pessoa. Um hipócrita, ele representa algo que ele não é. E no contexto aqui, ele representa-se um cristão, ele representa um religioso, mas ele não é. Não sejam como eles. E quais as evidências dos hipócritas? Eles gostam de ser vistos pelos outros. Característica clara de religioso. Gosta de ser visto pelos outros. Gosta de dizer, aquele homem é um homem de Deus. Mas às vezes mexeu um pouco ali. Não é tão homem de Deus assim. Mas ele gosta de passar. Ele não pode mostrar suas fraquezas. O religioso é isso. Ele não pode expressar a sua limitação. Ele tem que manter uma fachada. Fachada é um outro nome para a hipocrisia. Não façam como eles. Eles gostam de aparecer. Eles gostam de orar em voz alta. Mudar, Senhor, e mudar a entonação da sua oração. Isso não significa espiritualidade. Jesus falou assim, vai lá no seu quarto quietinho e ora. Quem interessa vai te ouvir. Não significa que nós não devamos e possamos orar como igreja. Mas isso também é resquício, às vezes a gente traz, e todos nós trazemos resquícios de religiosidade e hipocrisia. E Jesus está falando para eles, porque eles vêm desse círculo, não sejam assim. Não mude o tom da sua voz. Não use palavras bonitas. A gente tem mania de às vezes querer imitar outros a orar. Eu nem sei o que significa aquela palavra, mas aquele irmão que é espiritual fala, então eu falo também. E às vezes eu vou querer conjugar o verbo usando a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, e vou falar tudo errado. Tu e vós, vós Senhor. Nós não precisamos disso. Nós podemos falar com o Senhor, aqueles que são filhos, da maneira, com o nosso vocabulário. O hipócrita não se humilha. Lembra da parábola ou da história do fariseu e do publicano? O fariseu orava para Deus, né? Não. Ele orava de si para si. O fariseu orava de si para si. Eu, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Eu não sou que nem esse lixo aqui. E esse sequer foi justificado. Então Jesus está falando, não façam como os hipócritas. Não queira mostrar o que você não é. Não se preocupe com a opinião dos outros a seu respeito.
Jesus não está condenando, por favor, irmãos, quando ele fala, eles gostam de ficar em pé. Não é a postura externa, entende, irmãos? Não é externa, é interna. Eu posso querer vir aqui mostrar vir me ajoelhar aqui. Não tem, entenda, irmãos, não tem nada de errado disso. Mas às vezes você está de joelhos, fisicamente, e em pé diante dos outros, mostrando uma espiritualidade. Alguns irmãos já perguntaram, mas a palavra não fala para orar de joelhos? Não, a palavra fala que há momentos, e tem vários textos, depois eu posso mostrar, irmãos que oraram prostrados, de joelhos, sentados em pé. Nenhuma dessas posições é mais espiritual do que outra. Ele não está dizendo que nós não podemos orar em pé. O que nós não podemos é querer mostrar que eu sou melhor. E aí quando muitas pessoas oram, né, que eu preciso de ter ordem, a oração, orando em voz alta, eu quero ganhar do meu irmão, lá na minha oração mais alta que ele. Não é isso. Isso é uma forma de hipocrisia. E aí ele diz, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, pare de rezar. Eu gosto de, quando a gente às vezes ia fazer jogo de futebol, e às vezes a gente jogar com outro time lá, e aquele outro time reunia, e que oração, Pai nosso que estás no céu, ele não está nem pensando no que ele está falando, mas ele acha que gritando a oração, ele está sendo alguma coisa, e acabou a oração, o palavreado vai longe, e as ações também vão. Não é isso. Não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, não que nós não possamos insistir e clamar ao Senhor. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Falar com Ele, podemos clamar, se está doendo, podemos e devemos falar e pedir a Ele. Mas não é sempre rezar, não é rezar, é conversar. Como então orar? Aí ele vai trabalhar. Primeiro, ore ao seu Pai, que está em secreto. A oração é para Deus, não é para os outros. Orar é falar com Deus, não é para os outros. Entende o contexto de orar e gosta de ser, e vai na esquina no horário de mais movimento, olha, eu estou aqui orando. Não. Isso é hipocrisia. Ore ao seu Pai. Ele está falando, quando você for, vai lá e fecha a porta, porque só o Pai vai te ouvir. Não significa que aqui nós não possamos e devamos orar, mas a nossa postura em orarmos publicamente deve ser como se nós estivéssemos lá no nosso quarto com a porta fechada. A oração é a Deus, não para os outros, é falar com o Pai, é com a mente nele. Senhor, eu quero falar, fechar o olho espiritual. Não. Mas é uma boa dica para que você não fique prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. É procurar, Senhor, concentra o meu pensamento no Senhor. Eu quero falar com o Senhor, não quero saber quem está fazendo o que do meu lado. Não é a postura no quarto, eu não preciso me preocupar com isso, porque no quarto não tem ninguém. Orar é conversar. Falar com Deus com temor e com reverência, sim. Mas é natural, é um relacionamento de pai para filho. Infelizmente, muitos de nós, eu não estou dizendo que esse seja o meu caso, enquanto o meu relacionamento com meu pai não tenha sido de intimidade, tristemente, mas alguns de nós, às vezes, não têm uma referência terrena de pai. E quando fala de Deus como pai, mas o pai aqui é um pai para os seus filhos de misericórdia, de graça e de amor, que tem um trono de graça e que você pode toda hora, onde você estiver, falar com ele. E aqui é um ponto importante, ele diz assim: vocês vão pedir. Em nenhum momento na Escritura nós ordenamos, isso me deixa irado. Jesus está dizendo assim: vocês vão pedir.
Um filho pode pedir, pode clamar, pode chorar para o seu pai. Mas um filho jamais determina, ordena, exige, profetiza ao seu pai o que ele tem que fazer. Você mede espiritualidade por esse tipo de oração. Eu exijo que ele restituya o que é meu, o que é seu. O que é meu e seu, os nossos pecados. Restituir o quê? Hoje está na moda falar restituir. Eu estava num evento lá, e aí assim, a música era assim: porque você creu em mim, eu te exaltarei. Misericórdia. E a igreja está impregnada desse tipo de conceito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Um filho clama, pede, e está doendo, Senhor, tá, pai. Eu não sei o que fazer. Pai, me ajuda. É assim, é desse jeito. Ele já sabe. Jesus falou: o pai de vocês, meus queridos, já sabe que você... Mas ele quer que você fale com ele. Porque isso gera relacionamento. Seu pai sabe que vocês precisam. Vocês precisam. Nós até podemos pedir o que nós não precisamos, mas ele nunca nos prometeu isso. E o que nós precisamos? Do ponto de vista humano. Se você tem o que comer e o que vestir, fique com isso contente, Paulo diz. Eu gostaria de ter algo mais, mas Deus não tem que me dar. E quanto mais nós andarmos com Ele, menos nós vamos pedir esse tipo de coisa. O Pai sabe da nossa necessidade. O Pai sabe do que vocês precisam, não do que vocês querem. O Pai sabe que às vezes eu e vocês precisamos ser quebrados. E Ele vai nos quebrar pelo sofrimento. Você entende? Porque às vezes nós pedimos algumas coisas e o Pai não nos dá, e essa oração continua sendo vitoriosa. Eu estou experimentando isso mais do que nunca com os meus filhos. E pedem, mas gostam de pedir. E às vezes, de maneira infinitamente imperfeita, porque eu os amo, eu falo não, eles não entendem. Infinitamente imperfeita, por quê? Porque o Pai, com amor eterno e perfeito, diz: não, meu filho, eu não vou te dar isso. Eu não vou fazer o que você quer. E mais, eu não vou dizer porque eu não vou fazer. Mas a minha vontade continua sendo boa, agradável e perfeita, ainda que você não entenda. Isso é soberania, são propósitos de Deus que nós cremos. Por isso nós não exigimos, determinamos nada para Deus, nós pedimos a Ele. A sua recompensa, Ele falou, o Pai de vocês vai recompensar. Vai recompensar, então eu vou dar para ganhar. Não, a recompensa deles não é do Pai, não é a realidade deste mundo. A recompensa deste mundo é outra, irmãos. É outra. Jesus então vai nos mostrar o que orar. Note que são pedidos. Mateus 6, 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.
O que orar? Orem assim. Novamente, a oração do Pai Nosso, não, vou orar 10 vezes o Pai Nosso. Você pode orar 10 vezes o Pai Nosso e se quer ficar atento a uma palavra da oração do Pai Nosso, não vale nada. A oração é um modelo, é um norte, é um fundamento que tem na oração que o Senhor disse. Eu posso orar e devorar aquilo com outras palavras em outro formato. Não é um mantra, não é uma reza. Aí ele diz, Pai Nosso. Lembra do Pai? Já falou 3 vezes. Filhos, fala para o seu Pai. Por mais que eu queira, uma das seguranças, irmão, perde a salvação. Por mais que eu não queira que os meus filhos não sejam os meus filhos, é impossível que eles deixem de ser os meus filhos. Por mais que eu não queira ser filho do meu Pai celestial, não tem como, eu já sou. Não tem como. É impossível. E ele está falando, Pai Nosso. Por isso que nós enfatizamos, só os cristãos podem orar, porque só eles têm a Deus como Pai. Pai Nosso. Irmãos, Jesus está falando aqui para discípulos pecadores. Ele está ensinando aqueles homens a orarem ao Pai, mesmo sendo quem eles eram, pecadores. Eu lembrei de Maria Madalena, encontrando com o Senhor ressurreto. Momentos depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. João 20, 17. O que Jesus diz aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o que ele diz. Maria chegou e ele se revela para Maria, ela não estava conseguindo ver que ele era o Senhor dela. E aí Jesus disse, quando ela reconhece, Senhor, é o Senhor. E aí ele disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos. Disse-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Fala para os meus irmãos, aqueles homens perfeitos, né? Que estavam escondidos com medo. Fugiram e deixaram ele ir para a cruz. Fala para os meus irmãos. O meu pai, o seu pai, os meus irmãos. Irmão, você está entendendo? Não é demais isso? Jesus, 3 dias depois de ser cuspido, açoitado, crucificado e morto pelos pecadores, morto pelos pecados dos seus discípulos, deles terem o negado e fugido, chama-os de irmãos e filhos do Pai. Filhos de Deus. Isso é o que é? É graça. Meu Pai, Jesus se você crê em Cristo, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o meu Senhor, Senhor da minha vida, e que eu tremo diante dele, mas ele é meu irmão. E o Deus do universo é o meu papai. Abba, Pai. Isso é demais. Religioso não entende isso. Aí ele diz, santificado seja o teu nome. Como que é santificado? Deus é santo. Santo é separado. Não tem nada a ver com pecado, nem nunca teve. Como então ser santificado se ele já é santo? Primeiro é que nós devemos nos aproximar diante dele como ele é, como santo. Em reverência, em temor ao Senhor Deus Santo. Esse é um ponto do santificado. O segundo é, Pai, santificado seja o teu nome na minha vida. O Deus Santo deve ser santificado em seus filhos. De que forma? Como é que eu e vocês, como filhos de Deus, estamos vivendo a nossa vida? De maneira santa? Agora, quem faz isso? Santifica, Pai. É o Senhor quem faz. O irmão John Gill
que foi um dos pastores na Catedral Metropolitana em Londres, antes de Charles Spurgeon, ele diz assim sobre esse santificado: Deus é santificado implantando graça e santidade nos corações do seu povo, restaurando a pureza de sua adoração, difundindo o conhecimento de si mesmo no mundo, vingando-se dos ímpios. Ele é santificado assim. Ele é santificado quando o tememos, cremos nele, invocamos o seu nome com reverência, submetemos a sua vontade, reconhecemos suas misericórdias, consideramos seus mandamentos e ordenanças e vivemos uma vida e um falar santos. Santificado, Pai, seja o Senhor na minha vida dessa forma. Quando nós estamos pecando, nós não estamos vivendo uma vida de santidade. Santifica, Senhor, a minha vida. É isso que Jesus está dizendo. E em tempos de amor, de Deus é amor, a primeira coisa que Jesus se retrata e fala ao Pai é: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita na terra, ela deve ser feita no céu. Em que sentido venha o teu reino? O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, venha o teu reino na minha vida. Se manifeste o teu reino no meu viver, para que as pessoas possam ver o teu reino por meu intermédio, por mim, para a sua glória. Para que as pessoas possam ver sal e luz. Venha o teu reino onde eu vivo, na minha casa, começar pela minha casa. Irmãos, o primeiro lugar que nós temos que manifestar a vida de Cristo é na nossa casa. Na salvação de vidas, Senhor, venha o teu reino, salva vidas. E venha o teu reino, Maranata, Senhor. Venha sim. A tua vontade no céu. Hoje, todos no céu obedecem plenamente a Deus. Houve um momento em que não, mas hoje todos que estão na realidade celeste, não falamos do céu, é uma compreensão, uma definição limitada, mas todos se submetem à vontade do Pai. E ele está dizendo: assim como no céu deve ser feita na terra. Jesus orou antes da cruz, e Jesus disse a vontade dele: Pai, se possível, eu não quero ir para a cruz. Afasta de mim, Pai. Se possível, Pai. Ele orou intensamente, que a palavra diz que suou sangue. Mas Jesus está falando assim: Pai, e Ele está falando para nós, para mim, para você: Pai, faça a sua vontade. A minha vontade, mas faça a sua. E me ensine a me conformar com ações de graças à sua vontade. Igualzinho se diz aí. Determina aí. Exige. Jesus, Deus está falando como a gente deve orar. E Ele não está falando para exigir, nem determinar, nem profetizar, nada. Jesus, antes da cruz, manifestou a sua vontade, mas Ele, nós não vimos lá, em Hebreus, Ele se submeteu à vontade do Pai. E Ele está dizendo: como é comigo, é com vocês. E deve ser assim, e irmãos, deve ser assim. Pai, eu te peço, Pai, não deixa isso acontecer. Pai, o meu desejo é esse, por favor. Clama ao Pai, pede ao Pai. Mas, Pai, ainda que eu não entenda, ainda que doa, faz a tua vontade. Isso é muito mais espiritual do que determinar alguma coisa em nome de Jesus. Jamais exigimos de Deus. Somos como crianças pequenas. Papai, me dá uma bala? Não. Ela entende? Não.
Mas o pai que ama não vai dar. Vai explicar? Não vai entender. Mas não vai dar. É claro que pode dar bala, né? De vez em quando, né? Mas há momentos que não. Um dia Deus quis dar a Paulo uma revelação do paraíso. Paulo disse que o que ele viu é indizível. Bem lembrado, lembrei agora. Deus deu uma revelação do céu a Paulo, mas para mais ninguém. Então, se achar um livro aí, a Divina Revelação, pega e joga fora. Deus deu a Paulo a revelação e ele disse: você não vai falar para ninguém, Paulo. Então, se alguém disser que teve a revelação e falar, você pode jogar 2 vezes fora. E tem livro assim, Divina Revelação do Inferno, aí vendeu muito livro, teve a Divina Revelação do Céu. Mas que coincidência. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Um dia Deus quis dar a Paulo uma revelação do paraíso, de coisas que Paulo viu, que ele fala assim, são coisas que não dá para falar para o homem, de tão maravilhosas. Mas o Senhor não deu a Paulo somente a revelação. 2 Coríntios 12, 7 e 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim o espinho, mas ele, o Senhor, me disse: a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Igualzinho que se prega no mundo. É exatamente o oposto do que se prega no mundo. Deus dá uma revelação a Paulo, que Paulo não pediu. Além de dar a revelação, Paulo, você não pode falar para ninguém. Deus, sabendo que Paulo iria, como um homem pecador, se gabar pela revelação, manda um mensageiro de Satanás, ele mesmo, Deus manda um mensageiro de Satanás. Ele é soberano. O Satanás só pode fazer o que Deus permite que ele faça, mais nada. Mais outro erro aí, que tem um monte de lugar dizendo que Satanás está cheio de poder, e que inclusive, por mais absurdo que possa ser, tem lugar que o evangelho não basta, você tem que expulsar Satanás para depois pegar o evangelho. Eu não sei como é que alguém pode acreditar numa asneira desse nível, mas tem. Então Paulo sofre com um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, debaixo da soberania de Deus, irmãos. E ele naturalmente, como homem, Paulo diz aqui, a expressão que ele orou, ele invoca, ele suplica, ele implora, ele clama, que é a original: meu Deus, tira isso de mim, por 3 vezes. Quem orou por 3 vezes, irmãos, antes? Jesus. E Deus diz: não, Paulo. A dor continua, mas Paulo fica murmurando o resto da vida. Não, ele a aceita e glorifica a Deus na dor. É masoquismo? Não, é uma compreensão que eu e vocês não temos, de que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, de que nós aprendemos a obediência pelo que Deus trata conosco por meio do sofrimento. É para nós aprendermos a olhar diferente para as coisas que nos acontecem, que às vezes nós não entendemos. Não significa, irmãos, que nós não possamos pedir. Jesus pediu, Paulo pediu. Mas e se Deus não der? Jesus diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Podemos e devemos orar por nossas necessidades, lembra? Mas olha que Jesus: Senhor, me dá uma garantia de uma boa aposentadoria, de um plano de saúde que eu possa. Me dá o pão de cada dia. Por que o maná era dado todo dia?
Porque amanhã é do Senhor. Para eu não andar ansioso. O pão nosso é o quê? Tendo que comer, o que vestir. Aí ele diz: perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Jesus está falando: vocês, meus irmãos, vão orar assim ao nosso Pai. Pai, perdoa as minhas dívidas. Por quê, irmãos? Jesus tinha dívidas, irmãos? Não. 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus nunca cometeu um único pecado, ele é Deus. Mas ele está dizendo para nós, irmãos dele, filhos do Pai, que vocês vão ter que orar e pedir perdão dos seus pecados, porque vocês são pecadores. Quantas vezes? Mas o que é maravilhoso é que ele fala: vocês vão falar com o Pai de vocês, peçam perdão, mas lembrem-se que as misericórdias do Pai de vocês se renovam todas as manhãs. O Pai de vocês não entendem isso, ele tem prazer em perdoar. Nós não gostamos de perdoar, nós temos um coração, põe duro nisso, mas Deus tem prazer em perdoar. Ele resiste ao arrogante, ao soberbo, mas o que se humilha, ele recebe. Quantas vezes as misericórdias do Senhor se renovam, irmãos? Todas as manhãs. Por quê? Porque nós precisamos delas. Ou você não precisa? Nós somos salvos pela graça, sim, mas ainda somos pecadores. E quanto maior nossa compreensão da graça, maior a nossa compreensão de pecado, e mais nós vamos falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Por isso, nós somos chamados diariamente ao arrependimento. E a nossa oração mais intensa e constante é: Pai, perdoa os meus pecados. Cite o nome deles. Pai, eu tenho errado aqui. Pai, me perdoa por esse pecado. Mas um ponto que ele diz assim: assim como. Pai, perdoa os meus pecados assim como perdoa aqueles que pecam contra mim. Em que proporção? Mas não precisa ser na do Senhor, né? É assim. É o 70 vezes 7. É como perdoa. E Jesus fala: se vocês não perdoarem aqueles que pecarem, o vosso Pai não vai perdoar. É sério. Mas eu não tenho condição? Não, mas ninguém tem. Eu não quero. Mas Senhor, a tua palavra diz, e ainda que eu não entenda, às vezes quando o Senhor permite o sofrimento, eu me submeto, ainda que eu não entenda, eu perdoo. Está perdoado, seja o que for, em Cristo Jesus já foi perdoado. Um passo de fé para que a paz depois venha. Não precisa sentir. Em obediência à palavra, perdoe. Assim como eu perdoo os meus irmãos. Aqueles que erram comigo, os meus inimigos. Jesus fala para nós orarmos para inimigos. E o que dirá dos nossos irmãos, eu e vocês, quando nós erramos uns com os outros? Como é que vamos fazer? Mas, além do perdão dado na cruz, Jesus nos ensina: Pai, não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal. Eu sei que o Senhor nos perdoa, eu tenho certeza do seu perdão, mas Pai, me dá vitória sobre o pecado, não deixa eu cair em tentação, porque se o Senhor não fizer, eu vou cair. Se o Senhor não santificar, santificado seja o vosso nome, se o Senhor não me santificar, eu não consigo. Me ajuda, faz isso em mim, Pai. E Ele faz, irmão. Ele dá vitória sobre os pecados. Quaisquer pecados. Quando as vitórias vierem, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o Senhor.
Ah, você está uma vida santa. É o Senhor, eu sou um lixo. É o Senhor que faz. É Ele, toda a honra e toda a glória para Ele. O que nós podemos aplicar, irmãos, do que o Senhor nos ensinou? Primeiro, que nós devemos falar com o nosso Pai. Falar com Ele. Lá no quarto, com a porta fechada, sim. Mas quanto mais, melhor, irmãos. Senhor, me lembra, leva-me a orar, falar contigo sempre. Orando sem cessar, buscando. Quanto mais esse relacionamento, mais Ele vai nos concedendo vitória, uma vida santa. Pensa no que você está falando. Não precisa ficar repetindo. Às vezes é ser objetivo. Diz para Ele, com as suas palavras. Eu não sei falar, não importa, Ele sabe entender. Ore ao Pai e não para os outros, especialmente quando nós oramos entre nós. E comece com uma oração. Pai, me ensina a orar. Eu quero orar segundo a sua vontade. Amém?